Vê se apareceu aí. Aqui tá Agora aparecendo. sim, agora começou. Começou. Tá ok. Deixa eu só tirar aqui essa coisa da frente aqui. Bom, o importante de tudo isso é que a gente sabe que aproximadamente 30, 40% dos casos de câncer, de todos os tipos de câncer, poderiam ser evitados se nós mudássemos alguns hábitos e estilo de vida. A incidência do câncer vem aumentando progressivamente por alguns fatores, principalmente ligados a fatores ambientais. O envelhecimento da população, já que o câncer é uma doença crônico-degenerativa, assim como outras doenças como diabetes, por exemplo, e doenças cardiovasculares. Quanto mais tempo nós vivemos, maior vai ser o risco do nosso corpo envelhecer, nossas células irem envelhecendo, mutações irem surgindo e o câncer se desenvolvendo. Juntamente com o envelhecimento e os defeitos celulares suscetíveis, os fatores ambientais agindo em conjunto com esse envelhecimento potencializa o surgimento de células cancerosas, mutações e de células cancerígenas, por isso que a incidência da doença vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Aqui esse mapa só mostra aqui as diversas regiões do mundo onde existe uma maior ou menor incidência de câncer. Em azul escuro nós vemos os países mais ricos, mais desenvolvidos, com incidência maior, com índice socioeconômico maior, maior longevidade e mais incidência de câncer, associados a um maior sedentarismo, muitas vezes, uma obesidade, ingesta de produtos menos naturais e assim por diante. Nós, o Brasil, está numa situação intermediária que é o azul claro. E a gente vê a África, que é um dos países menos desenvolvidos, com incidência menor de câncer em relação a outras causas de mortalidade. Acho que eu pulei uma aqui, deixa eu ver. Não, acho que não. Ok. Então, é uma doença que atinge ambos os sexos, como nós vemos aqui. Existe, em alguns tipos de câncer, predominância um pouco maior ou menor de um dos sexos, mas é uma doença que atinge todos, tanto homens quanto mulheres. Especificamente, o câncer coloretal, nós vimos o câncer coloretal hoje, como o quarto câncer mais incidente, se a gente considerar ou homem ou mulher. Porém, quando você une câncer coloretal, nós vimos que a incidência aumenta muito. E o câncer coloretal, essa última linha que tem embaixo, destacada em verde, mostra que o câncer coloretal, quando somado, ele ultrapassa o câncer de próstata, porque ele atinge tanto homens quanto mulheres. Aqui também só mostrando, nessa barra da direita, em todas as idades, a incidência e mortalidade de câncer coloretal. A gente vê que o Brasil, nas Américas, ele está logo abaixo dos Estados Unidos, à frente do Canadá, com uma mortalidade global por câncer, mortalidade total. Bom, então o câncer é uma incidência que vem acontecendo um crescimento em todo o mundo, um crescimento global há muitas décadas. Existe um risco muito grande de desenvolvermos câncer durante a vida. E o ruim é que a maior parte dos casos, ainda com toda a evolução do tratamento que existe, uma boa parte, quase metade dos casos ainda evolui para óbito, por diversos fatores, como nós vamos ver. Bom, no Brasil, o câncer coloretal ele tem uma incidência de aproximadamente, hoje, entre 50 e 60 mil casos novos por ano, responsável
hoje por mais de 20 mil óbitos. Então, quando nós estamos extremamente preocupados com a Covid-19, que já matou 65 mil pessoas até hoje, o câncer coloretal isoladamente mata mais de 20 mil pessoas por ano. Isso sem somar outros tipos de câncer até mais letais que o câncer coloretal. Em Mato Grosso, nossos dados não são realmente muito reais, mas essas são as nossas incidências. É o terceiro caso de é o terceiro tipo de câncer mais incidente, por exemplo, no Brasil. Bom, todo câncer é uma doença genética. Vai acontecer o câncer, tem que existir uma mutação. Isso é fator fundamental. Porém, associado com essa mutação, no caso da evolução do ser humano com envelhecimento, existem os fatores ambientais que, associados a esse envelhecimento das células, vai originar o câncer. No caso do câncer coloretal, pode existir o câncer originado diretamente de uma mucosa não previamente neoplásica, ou quando é neoplasia benigna, que é o chamado câncer de novo. Mas a grande maioria dos cânceres coloretais evolui a partir de um adenoma, a partir de um pólipo. E vão surgindo as mutações genéticas ao longo da evolução desse pólipo, ao longo dos anos, e até surgir o câncer invasivo, o tumor invasivo. Bom, existem fatores de risco, que são todos os fatores que nós conhecemos, principalmente ligados à dieta. Existem alguns fatores também que podem diminuir a incidência de câncer, somente a atividade física, o estilo de vida, pessoas menos obesas, a utilização de anti-inflamatórios não hormonais, como os inibidores da COX, de uma maneira geral, em populações que fazem uso por doença cardiovascular. Ao longo dos anos, os estudos mostraram que essa população, a incidência de pólipos e, consequentemente, de câncer coloretal foi menor. Existe um risco aumentado de câncer coloretal em pessoas, em famílias que tiveram mais casos de câncer coloretal, principalmente em primeiro e segundo grau. Quanto mais casos existentes, o risco é maior. Doenças inflamatórias intestinais, qualquer uma delas, principalmente a colite, e relacionado com a intensidade da colite ulcerativa, da retocolite ulcerativa, e com o tempo de evolução dessa colite. A incidência de câncer nesse grupo, especificamente, gira em torno de 1% dos casos. Existe um aumento relacionado ao diabetes e pacientes que sofreram radiação, e radiação por algum outro tipo de câncer, principalmente mais comum isso acontecer em câncer de colo de útero, que ao longo dos anos pode haver incidência aumentada de câncer de reto. Então, existe, por outro lado, também a prevenção, ou pelo menos o diagnóstico precoce do câncer coloretal, que é algo que a gente não ouve falar muito, ouve falar mais em câncer de mama, em câncer de colo de útero, câncer de pele, mas também é possível isso acontecer com câncer coloretal. Já que a maioria dos casos de câncer são originados a partir dos pólipos, a partir dos pólipos, então, se nós prevenirmos o surgimento desse pólipo, ou se nós retirarmos o pólipo antes dele malignizar, obviamente isso levaria a uma diminuição da incidência do câncer coloretal. Então, o screening visa o diagnóstico e a ressecção de pólipos, assim como também o diagnóstico precoce, diminuindo, sem dúvida nenhuma, a incidência de câncer. Então, quem deveria fazer screening? Deveriam fazer todos os adultos. Os protocolos variam entre 50 e 55 anos de idade. O protocolo europeu fala em 55 anos de idade. A partir dali,
você deveria fazer uma colonoscopia a cada 5 ou 10 anos. Que mais? Então, como esses exames de screening não são acessíveis a todas as populações, existe uma limitação a isso quanto ao fator socioeconômico. E por isso, aqueles países mais pobres têm menos acesso à população aos exames de rastreamento, consequentemente, o diagnóstico do câncer vai ser feito em uma fase mais avançada e o prognóstico vai ser pior. Esse é o chamado risco econômico cultural. Bom, existem os exames laboratoriais, basicamente os screenings com testes em fezes, que são o IFOB e o GFOB. O melhor deles seria o IFOB, que é um teste imunocromatográfico com as fezes, que permite detectar mais especificamente o sangramento de câncer do trato digestivo baixo, enquanto que o GFOB é um teste mais barato, mais popular, mas, porém, qualquer alteração, qualquer sangramento em trato digestivo alto, relacionado, por exemplo, a uma gastrite ou a parasitose, poderia levar a alteração do exame. O IFOB é um teste mais específico e eles ajudam bastante no screening. Podem ajudar bastante no screening se for feito um preparo adequado para fazer o exame e se a técnica for adequada para a realização do exame. E os exames estruturais, que são o principal, a colonoscopia, que é o padrão ouro, a sigmoidoscopia, que é um exame mais de rastreio de massa mesmo, que não precisaria fazer uma anestesia geral, nem precisaria fazer um preparo de colo tão intenso. Porém, ele não vai detectar os exames do colo transverso, do colo direito, que inclusive tem aumentado bastante a incidência em relação ao colo esquerdo. E a tomografia, a colonoscopia virtual, seja com tomografia ou com ressonância, ele não faz biópsia, ele teria os pacientes que deveriam fazer a colonoscopia. Então, para exame de massa, e também são caros, né? Então, acaba não sendo também acessíveis para você fazer uma triagem adequada. Então, o screening tem importância tanto no diagnóstico precoce do câncer, quanto na detecção de lesões precursoras, obviamente diminuindo a incidência e também impacto. Aqui uma figura mostrando a polipectomia. Esse aqui é o pólipo ideal para você fazer ressecção, pólipo pediculado, de fácil ressecção com a alça. Lembrando que o câncer ele começa na extremidade do pólipo, ele invade o eixo do pólipo e depois ele vai descendo em direção à base. Então, na maioria das vezes, você pode, ressecando o pólipo na base, você vai curar esse paciente. Bom, falei ali de política de saúde. Para vocês terem ideia, uma colonoscopia aqui em Cuiabá está demorando em torno de 1 ano para o paciente conseguir fazer, quando consegue fazer. Então, não é um exame acessível para todos, infelizmente. Eu já havia falado para vocês a diferença entre os exames de fezes, né? O guaiaco, que é o GFOB, ele vai detectar uma ação da peroxidase. Então, apesar de ele ter uma sensibilidade maior, grande, ele tem uma baixa especificidade devido a uma ação de diversos falsos positivos que podem influenciar no exame. Mesmo assim, é melhor do que nada. Existem estudos mostrando que mesmo a utilização do GFOB, se for interpretado corretamente pelo médico e tiver como você fazer progredir no screening depois, existe uma relação com a diminuição da mortalidade por câncer coloretal. E o IFOB, que realmente ele é melhor para detectar esse sangramento do trato digestivo baixo, ele tem uma sensibilidade semelhante ao GFOB, porém ele tem especificidade bem maior. Realmente você pode conseguir triar melhor os pacientes para fazer uma colonoscopia, que é um exame mais complicado, que exige anestesia e é um exame mais caro. Exige também médico especializado para fazer. Então a colônia é o padrão ouro, então. Ele vai fazer o diagnóstico, vai fazer a remoção de pólipo, vai fazer
tratamento em algumas vezes, como nós vamos ver. Problema, estrutura elevada, ou custo elevado, estrutura mínima necessária, tem que fazer o preparo intestinal, em pacientes debilitados, idosos, é um problema. Existe o preconceito, existem riscos relacionados com a colonoscopia. São mínimos, mas pode acontecer perfuração, pode acontecer sangramento e outras complicações relacionadas com anestesia, principalmente. Tem que ter médico preparado para fazer. Bom, então a recomendação, isso vai depender do guideline da sociedade, mas deveriam fazer pelo menos 45 anos para cima. O guideline europeu fala em 50 anos ou 55 anos, a não ser que sejam famílias de risco, pessoa que tem história familiar ou que tem algum outro risco associado, como doença inflamatória intestinal. E o recomendado que seja feita naquelas pessoas que têm expectativa de vida acima de 10 anos. Por isso que a triagem, geralmente, ela é feita até os 75 anos hoje. Essa é a determinação dos guidelines. Acima de 75 anos, somente aqueles casos que realmente o perfil do paciente estiver muito bom, um performance status bom e tiver alguma clínica associada ou for de grupo de risco, de um risco por algum outro fator. Acho que repetir isso aqui. Então, os guidelines falam em fazer os exames de fezes anualmente. Existe o DNA também, que isso aí já é mais, o teste do DNA, que é mais específico, mais caro ainda, que poderia ser feito a cada 3 anos. Mas os exames estruturais, os guidelines recomendam a colonoscopia a cada 10 anos, se não tiver nada. Fez uma colonoscopia normal, não tem nenhum pólipozinho, cada 10 anos. A sigmoidoscopia, que é um exame que eu falei mais simples, poderia ser feita a cada 5 anos. O que a gente vê também aqui no Brasil, principalmente, na maioria dos locais aqui no Brasil, é que mesmo com a falta que existe de exame, com a dificuldade de fazer exame, os médicos exageram na hora de pedir exame. Fica pedindo exame todo ano para paciente que não é nem de grupo de risco. Não há necessidade de fazer isso. Então, os pólipos coloretais, existem chamados pólipos epiteliais neoplásicos, que são os adenomatosos mais frequentes, principalmente tubulares, é o subtipo mais comum, depois os vilosos, os túbulos vilosos. Existem também os pólipos serrilhados, que a gente ouve falar menos, representam 20 a 25% dos casos de câncer coloretal. Então, apesar de ser menos incidente, eles, em uma determinada classificação, subtipo, ele pode ter uma evolução muito frequente para câncer coloretal. Nos serrilhados, nós temos os hiperplásicos, então, os adenomatosos serrilhados sésseis e os adenomas serrilhados tradicionais. Existe a chamada via serrilhada, que ela é dependente, uma das vias, da instabilidade microsatélite, que vai levar aos cânceres de colo direito. E essa incidência de câncer do colo direito tem aumentado bastante. Existe relação também dessa instabilidade microsatélite com a síndrome de Lynch, tipo 2, que seria, quando existe câncer coloretal, pode vir associado a câncer de endométrio ou algum outro tipo de câncer. E a via da instabilidade cromossomal, que vai originar mais cânceres distais, mais em sigmoide e reto. Estou passando um pouco rápido essa parte, porque realmente é um pouco mais específica para vocês, essa aula um pouco mais avançada. Bom, existem os critérios da OMS para você classificar esses pólipos dentro de uma síndrome de pólipo serrilhado. A importância disso é que existe uma incidência muito grande de câncer coloretal nos pacientes classificados dentro dessa síndrome. Então, os critérios do OMS seria a presença de pelo menos um critério, ou seja, 5 ou mais pólipos proximais em sigmoide, com pelo menos 2 com mais acima de 10 milímetros, qualquer número de pólipos serrilhado proximal ou sigmoide em um indivíduo que tenha história familiar de primeiro grau
dessa síndrome serrilhada. Então, indivíduos que têm vários pólipos do lado direito e que têm história familiar de câncer, ou não, mas que têm história de polipose, podem estar classificados dentro de uma síndrome de Lynch. Daí você tem que fazer pesquisa de estabilidade microsatélite nesse tumor ou pesquisa, mapeamento através de biópsia líquida sanguínea. Outro critério seria mais de 20 pólipos serrilhados de qualquer tamanho distribuído em todo o colo. Então, aí também, o patologista é extremamente importante em saber diferenciar os pólipos, se é um pólipo adenomatoso, se é um pólipo serrilhado, para que possamos tentar classificar dentro dessa síndrome. Quando existe essa síndrome, existe um risco de mais de 50% de desenvolvimento de câncer coloretal durante a vida. Aí sim está indicado uma colonoscopia anual ou mesmo, em alguns casos, intervenção mais precoce com a colectomia profilática em alguns casos. Já os pólipos adenomatosos, 5% deles vão evoluir com câncer ao longo dos anos. Não são todos os pólipos, existem também os critérios de risco para o desenvolvimento de câncer nesses pacientes. Então, quem são os de maior risco? Os que têm displasia de alto grau. A displasia ela é classificada em baixo, médio e alto grau, ou alguns classificam como G1, G2 e G3. Então, aqueles que são G3 ou de displasia de alto grau, que alguns patologistas já consideram como um carcinoma in situ, tem um risco muito maior de desenvolver câncer. Todo pólipo acima de 1 centímetro também tem um risco maior de desenvolver câncer. E se tiver um componente viloso, esse risco também é maior. O fato é que 5 a 7% dos adenomas eles têm uma displasia de alto grau e 3 a 5% dos carcinomas invasivos já no momento do diagnóstico, quando você faz o diagnóstico desse adenoma. Eu já havia falado, o risco é maior nos pólipos maiores, né? Então, é de 1 a 2% quando o adenoma tem menos de 5 milímetros, e ele vai aumentando progressivamente, chegando até 30% nos grandes adenomas maiores que 1 centímetro. Bom, tratamento do adenoma principal é a colonoscopia. Então, aqui a gente já viu que a colonoscopia, além de rastreio, ela também faz tratamento. Desde que você resseque completamente o pólipo, esse caso está resolvido. Por isso que o pólipo pediculado ele é muito mais fácil de tratar. Se o pólipo for um pólipo espraiado, é mais difícil. Tem que fazer uma mucosectomia para conseguir ressecar. Muito bem. Então, a vigilância, depois que você resseca um pólipo, faz uma polipectomia com um adenoma de alto grau ou um carcinoma in situ, que é o TS que está demonstrado aí em cima, você tem que fazer uma vigilância mais de perto. Aqui, nesses casos, o recomendado pelas sociedades, uma vez que o pólipo tenha sido completamente ressecado, é um segmento de colonoscopia a cada 3 anos. Isso não estou falando de pacientes que têm vários pólipos, mas que tem um pólipo isolado que você ressecou e veio um carcinoma in situ, ou um adenoma de alto grau. Não precisa ficar fazendo todo ano. A recomendação não é essa. Já você pode fazer ressecção de um pólipo e nesse pólipo já conter um carcinoma invasivo. O que fazer nesses casos, então? Depende. Esse já é um chamado T1, um tumor que já ultrapassou a membrana basal. Já não é mais um carcinoma in situ, já é invasivo. Então, se é um pólipo que tenha bom critério de bom prognóstico, só a polipectomia é suficiente. Quando que nós vamos ter que fazer alguma coisa a mais? Se for um pólipo com adenocarcinoma de alto grau, se houver invasão microscópica, linfática, vascular ou perineural, e se a margem de ressecção não for livre. Se a margem for livre, ainda assim, você pode
tratar a clínica somente com a polipectomia. Existe outro critério que é chamado tumor burden. Quando existe esse achado histológico também, que são ninhos de células tumorais, existe uma relação com o pior prognóstico. Então, qualquer T1 que tenha alguma dessas características que estão citadas aí, você é obrigado a fazer alguma coisa a mais do que somente polipectomia por colonoscopia. Se não tiver nenhum desses fatores, mesmo ele sendo invasivo, você pode tratar somente com a polipectomia. Então, se tiver invasão do pedículo, mas ele não tiver esses critérios de mau prognóstico e o colonoscopista conseguir ressecar com margem livre, então você pode tratar somente com a colonoscopia sem precisar fazer uma cirurgia. Com a margem de 2 milímetros é o ideal. Outra coisa também, a maioria dos colonoscopistas não ressecam de uma maneira ideal os pólipos, principalmente os pólipos grandes. Eles vão tirando fatias do pólipo, que é a remoção em piecemeal. Então, o correto é você ressecar o pólipo inteiro. Quando você resseca ele por fatias, por pedaços, o índice de recidiva é muito grande, chegando até 28, 30%. E, após as ressecções, pode haver evolução para câncer invasivo. Então, nesses casos em que foi ressecado em pedaços e você não consegue mais saber onde estava o pólipo, você tem que repetir a colonoscopia mais precocemente para saber se não tem alguma recidiva. Bom, quando o tumor invade a muscular própria, já é um T2, aí a ressecção por colonoscopia, a polipectomia já não é mais possível. Então, nos casos precoces de bom prognóstico, a colonoscopia resolve. Os casos precoces no T1 de mau prognóstico tem que operar, e dos T2 para cima também tem que operar. Sem conversa. Então, o câncer coloretal, como qualquer tipo de câncer, o problema é que ele não fica num lugar, ele vai se disseminar para diversos outros locais, para diversos outros órgãos. E no caso do câncer de cólon, existem os órgãos de predileção de disseminação. Como é um adenocarcinoma, ou seja, um carcinoma, um tumor epitelial, a disseminação vai acontecer inicialmente, preferencialmente, pela via linfática. Então, os linfonodos são um importante marcador de prognóstico e disseminação dessa doença. Inicialmente, a disseminação para linfonodos pericólicos, depois ao longo dos troncos vasculares, posteriormente ao longo da aorta e da cava, e posteriormente linfonodos do hilo hepático e linfonodos do retrogástricos, mediastinais e fossa subclavicular. E a disseminação hematogênica mais comum, isso aqui é a disseminação linfática, eu tinha falado para vocês, a disseminação hematogênica mais comum é para o fígado na maioria dos tumores, devido à drenagem a partir da veia do sistema porta. Quando o tumor ele é de reto baixo, devido à drenagem vascular venosa ser diferente, a partir dos vasos obturadores, dos vasos ilíacos do sistema cava, então os tumores de reto baixo, eles têm uma tendência a disseminarem por via hematogênica mais para pulmão. Então, o tumor de reto alto, médio alto, o restante de todo o colo mais para fígado, e tumor de reto baixo mais para pulmão. Mas também acaba disseminando tanto para fígado quanto para pulmão, independentemente dos locais. A frequência que é maior nesses lugares. Bom, como nós fazemos após o diagnóstico de um câncer, de adenocarcinoma coloretal, como nós vamos fazer o estadiamento, que é fundamental para o nosso planejamento terapêutico. Estadiamento padrão, ele é feito com tomografia de tórax e abdômen, marcadores tumorais, o principal é o CEA, o CA199,
Caiu a minha ou foi a do professor? Acho que foi. Acho que é dele, porque aqui caiu também. Voltou, Já né? voltou, professor. Voltou, valeu. Não, beleza. Então, uma porcentagem pequena pode expressar o CA199 sem o CEA. Isso que, quando possível, nós pedimos o CA199 junto, associado com o CEA. Para tumores de reto baixo, que são tumores, o tumor de reto baixo é de 10 centímetros abaixo, até 10 centímetros na marginal. São aqueles tumores extraperitoneais, então abaixo da reflexão peritoneal. Esses tumores eles são melhores estadiados localmente com a ressonância magnética da pelve. Então, o padrão ouro para estadiamento loco regional do câncer de reto é a ressonância. Então, quando o paciente tem um tumor de reto, nós pedimos ressonância pélvica associada à tomografia de abdômen superior e tomografia de tórax. Bom, quando que nós fazemos esse exame de estadiamento? Antes de tratar. Atender o paciente, se o paciente não está em urgência, não é obstrução, não é sangramento, que necessite de uma intervenção imediata, nós pedimos o exame de estadiamento, esperamos o exame de estadiamento para determinar qual o melhor tratamento para esse paciente naquele momento. Tá. Então, aqui é uma ressonância, a gente vê que a ressonância ela mostra detalhes maiores e melhores do que na tomografia. Nós vemos aqui em cima a bexiga, é um homem, abaixo aqui a próstata, que está comprimindo inclusive a bexiga, dá para ver as vesículas seminais, dá para ver com detalhes a musculatura pélvica e dá para ver com detalhes as paredes do reto e algo muito importante que é chamado mesorreto. E essa fáscia que fica em volta do mesorreto, que é chamada fáscia mesorretal. O mesorreto é um tecido gorduroso, linfovascular, que envolve o reto. Dentro desse tecido existe o sistema linfático, existem as primeiras cadeias de drenagem linfática, os primeiros linfonodos. Então, a observação do mesorreto com detalhes é um fator prognóstico muito importante. Quando existe invasão do mesorreto, já é o chamado tumor T3. Um prognóstico diferente, um tratamento diferente. Quando ele ultrapassa a face mesorretal, já seria um T4, o prognóstico muda também. Quando há linfonodos no mesorreto, também um prognóstico diferente. Quando há invasão de vasos sanguíneos macroscópicos, que dá para ser visto na ressonância magnética, também é um outro prognóstico, outra conduta a ser tomada. Aqui é um detalhe de um tumor de reto invadindo o mesorreto, para ver claramente que tem invasão nessa seta, invasão do mesorreto. É um tumor T3. A ressonância permite que nós vejamos também, meçamos com precisão a distância da margem anal até o início do tumor no reto, através de um corte coronal. Dá para ver com detalhe a invasão de outros órgãos adjacentes. E ela é extremamente importante para você, quando você faz um tratamento neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, você faz uma ressonância depois para avaliar o grau de resposta a esse tratamento que foi efetuado. Então, a ressonância para reto ela é fundamental no tratamento, na conduta. O PET-CT, que é um exame muito propalado aí, mas que também não é essencial, não é fundamental e que também tem as suas indicações, tem falsos positivos e falsos negativos. Não faz parte do rol em nenhum dos guidelines a utilização, guidelines internacionais, da utilização em todos os casos de câncer coloretal. Pode ser utilizado quando há suspeita de doença avançada e você não conseguiu ter essa precisão com a tomografia ou com a ressonância,
Ou quando há uma metástase isolada, por exemplo, no fígado ou no pulmão, e você quer saber se existem outras metástases antes de você indicar um tratamento cirúrgico. Por quê? Se houver múltiplas metástases, não há indicação de cirurgia. Se for uma metástase isolada, ou metástase em um só, ou metástases, mesmo mais que um, mas em um órgão só, pode haver indicação de tratamento cirúrgico. Então, o PET-CT teria aplicação nesses casos. E também nos casos em que você está fazendo um acompanhamento com o CEA no pós-operatório, lembrando que o CEA não serve para diagnóstico de câncer coloretal. Ninguém vai pegar um CEA elevado e falar, oh, esse aqui tem câncer coloretal. O CEA ele pode se elevar em diversas outras situações. Por exemplo, endometriose em mulheres, cirrose, doenças, pancreatite crônica, hepatites, tem diversas outras situações, doenças inflamatórias intestinais que podem levar à elevação do CEA e também do CA19-9. Então não é para diagnóstico. Você tem que ter uma dosagem antes do tratamento e continuar fazendo dosagens posteriormente para você saber se está acontecendo ou não uma recidiva. A grande importância do CEA é no segmento. Ele tem importância prognóstica também. Sabendo que naqueles pacientes que você faz o diagnóstico desde o início, o CEA está muito elevado, acima de 10, o prognóstico vai ser pior. Quanto mais elevado o CEA, geralmente significa maior volume tumoral ou doença disseminada. Então, se você está fazendo o segmento de um paciente no pós-operatório, o CEA começa a subir. Qual que é a nossa principal conduta? Repetir os exames de estadiamento. Vai reestadiar esse paciente, geralmente com tomografia de tórax e abdômen e ressonância de fígado ou de pelvo quando necessário. Supor que você fez os exames todos normais e o CEA continua subindo. Olha, provavelmente tem alguma doença metastática, alguma recidiva que os exames não estão encontrando, não estão detectando. Nesse caso, haveria indicação de fazer PET-CT, que pode ajudar na detecção de uma metástase oculta. O que eu já havia falado com vocês. Resposta do tratamento. Alguns exemplos de PET aqui, mostrando captação no fígado, captação no pulmão, captação linfonodo reto peritoneal. Esse caso aqui, muitas vezes acontece. Quando a recidiva é linfonodal e o linfonodo é pequeno, os exames de imagem podem não achar esse linfonodo. Ou também quando a recidiva é peritoneal ou pleural, se não tiver derrame associado, os exames de imagem podem não detectar, e o PET ajuda. Bom, como todo tipo de câncer, tem que haver um estadiamento. O estadiamento padrão do câncer coloretal em todo mundo hoje é o estadiamento TNM. Já existem outros tipos de estadiamentos que foram ao longo dos anos perdendo aplicabilidade. No caso de câncer coloretal, o mais famoso desses estadiamentos, antes do TNM, era o estadiamento DUPS, que teve inclusive uma modificação de Aster-Kuller, e ainda é citado em muitos livros. Se vocês ouvirem falar de estadiamento de DUPS, vocês vão saber que é de câncer coloretal. Bom, nós vamos ter que saber alguns desses estadiamentos. Podem achar maçantes e decoreba, mas existe uma lógica em todos eles. E são extremamente importantes para a gente fazer o tratamento correto, para fazer acompanhamento e comparar os nossos resultados depois. O fator prognóstico mais importante é o estadiamento TNM, porque ele associa fatores relacionados ao tumor primário, ao status dos linfonodos e à presença de metástase à distância. Então, no caso do câncer coloretal, vocês vão, com detalhes, acompanhar nas figurinhas depois e tentar achar lógica nisso. Mas o tumor começa com um carcinoma in situ. Esse T0, bom, o que é o TX e o que é o T0? O TX é quando você tem um paciente, por exemplo, que tem uma doença metastática
e você não tem condição de fazer algum exame de rastreamento para achar o tumor primário. Isso acontece quando você não tem condições técnicas de fazer ou quando o paciente clinicamente já é terminal, está tão ruim ou tem outra comorbidade muito grande que impede de você fazer exame. Por exemplo, paciente idoso, cheio de comorbidade, diabético, cardiopata, está em CC, com insuficiência respiratória. Como é que você vai fazer um preparo de colo para fazer uma colonoscopia nele? Não dá. Aí ele tem uma metástase no linfonodo supraclavicular, você biopsiou, fez imunistoquímica, e lá está falando que provavelmente é um tumor de colo. Mas você não sabe qual que é o tumor primário. Então você classifica ele como TX. O T0 existe, nem câncer de colo retal é difícil de acontecer. Mas alguns outros tipos de câncer, você faz o diagnóstico da doença metastática e não consegue achar o tumor primário. Isso pode acontecer em tumores mais agressivos. Um exemplo muito frequente é melanoma. Você detecta a metástase do melanoma e não acha o tumor primário. Carcinoma in situ, que nós já falamos, não ultrapassa a lâmina própria, a lâmina basal, também chamado de carcinoma intramucoso ou intraepitelial. O T1 invade até a submucosa, o T2 é muscular, o T3 ele já vai progredindo através da muscular, invade o tecido pericólico ou periretal. Então o T4A ele invade a superfície do peritônio visceral e o T4B ele invade algum órgão adjacente. Então é uma lógica da progressão, do crescimento do tumor. Se você souber a anatomia da parede do cólon, a histologia, você vai estar sabendo o estadiamento também ao mesmo tempo. Os linfonodos, que são um fator extremamente importante no prognóstico e no tratamento, né? Hoje ele é subdividido. N1 metástase de 1 a 3 linfonodos, N1A até um linfonodo regional, N1B 2 a 3 e N1C quando você tem depósito de tumor na gordura pelicólica. Não, a estrutura onde tem esse depósito de tumor não é um linfonodo propriamente dito. Pode até ter sido um linfonodo, que o tumor destruiu o linfonodo, mas você não acha mais estrutura linfonodal. Você só acha aquele depósito de tumoral na gordura pericólica ou periretal. Esse aí seria o N1C. N2A de 4 a 6, N2B acima de 7 linfonodos comprometidos. E por que esse número de linfonodos? Por que a importância disso? O prognóstico vai piorando à medida que os linfonodos vão sendo comprometidos. Quanto mais linfonodos comprometidos, sinal que a doença avançou mais naquelas cadeias linfáticas. E o M, então, metástase à distância. N1A, se a metástase é confinada somente um órgão, sem invasão peritoneal e sem metástases linfonodais regionais. N1B, metástase em mais de um órgão. N1C, metástase peritoneal associada ou não a metástase a outros órgãos. Essa classificação também foi mudada na última versão, foi 2019, 2018, porque o prognóstico da carcinomatose da metástase para o peritônio é diferente da metástase para outros órgãos. O fígado isoladamente teria um prognóstico melhor, porque você tem várias estratégias cirúrgicas para você tratar as metástases hepáticas. E hoje para o peritônio também existe uma cirurgia agressiva no peritônio, que é chamada peritonectomia ou citorredução, associada ou não à quimioterapia hipertérmica, que é a perfusão com quimioterápico com a temperatura mais elevada no peritônio. Bom, falando então do tratamento. Qual que é o tratamento padrão do câncer coloretal? Padrão ouro, cirurgia. Então hoje, para conseguirmos curar um paciente com câncer coloretal, tem que passar por algum tipo de ressecção. Nem que seja uma ressecção endoscópica. Então, na maioria dos casos, é assim. A cirurgia é o tratamento principal e onde os tratamentos auxiliares devem conduzir, se possível, no final. Quimioterapia, que tem evoluído muito, aumentou bastante
a sua importância. Isoladamente, a cirurgia cura em torno de 40% a 50% dos cânceres coloretal, em torno de 40, entre 40 e 50. A quimioterapia associa um ganho de sobrevida de uma maneira geral em torno de 10%. A radioterapia para tumores de reto, mais ainda que a quimioterapia. Para reto, especificamente. Não se utiliza a radioterapia de uma maneira geral no colo, ela é utilizada somente para reto. Existe a cirurgia das metástases peritoneais, hepáticas e pulmonares, e existe hoje a imunoterapia, que com certeza vai ser o tratamento do futuro para diversos tumores e também para câncer coloretal. Geralmente são medicamentos orais ou subcutâneos, na maioria das vezes. A imunoterapia ensina o nosso organismo a achar e destruir as células tumorais, como se fosse uma vacina. Então, para não esquecer, para tumor de reto, médio e baixo, radioquimioterapia neoadjuvante sempre. Quando nós não vamos fazer casos selecionados de tumores precoces, em que você pode tratar somente com a cirurgia ou tratar com a ressecção endoscópica. Então, lembrando um pouquinho da anatomia, né? A irrigação arterial, a irrigação do colo, ela parte toda da aorta a partir dos ramos da mesentérica superior e da mesentérica inferior. Da mesentérica superior, a primeira que surge, ali acima do ângulo de Tite, do duodeno, ela vai irrigar a metade, toda a metade direita do colo, a partir do colo transverso. Metade do colo transverso, todo o colo direito. A partir da cólica direita e da ilocólica. E o lado esquerdo do colo, ele é predominantemente vascularizado pela mesentérica inferior, a cólica esquerda, as artérias sigmoidianas e retais superiores. O reto distal, um pouco do médio, principalmente o distal, são irrigados a partir de ramos das ilíacas internas ou hipogástricas, como está demonstrado na figura nessa parte inferior do reto. E existe uma arcada de extrema importância, uma moldura cólica que percorre todo o colo, que é a arcada marginal, de Dumont e Rioland, que são extremamente importantes nas táticas cirúrgicas de parastomose e conservação dos segmentos do colo. A drenagem venosa, eu já tinha falado para vocês, que é o sistema porta, principalmente, né? E a drenagem reto inferior, médio inferior, que pode ir para o pulmão. Aqui são metástases hepáticas. Existe tratamento cirúrgico para metástase hepática. Existe radiofrequência para metástase hepática, existe quimioembolização para metástase hepática, alcoolização. Quando nós vamos fazer um tratamento localizado para metástase hepática? Quando a doença não é tão disseminada como essa que está aqui nessa figura. Se eu vou operar um paciente, ou o exame já mostra que tem esse monte de metástase aí, não faz sentido eu querer tratar com intervenção local, seja ela qual for, sobre o fígado. Aí o tratamento sistêmico tem que ser quimioterapia. Mas para metástases hepáticas isoladas, o número não é nem assim tão importante, desde que você consiga remover ou tratar todas as metástases. Mas você tem diversas opções terapêuticas que estão aí demonstradas. Desde cirurgia, quimioterapia com cirurgia, radiofrequência, quimioembolização, quimioterapia seguida de cirurgia, combinações as mais diversas. E hoje existe a radioterapia para essas lesões hepáticas. Existe um sistema de radioterapia chamado SBRT, que ela funciona como se fosse um laser, é um tiro extremamente certeiro que permite que você trate lesões pontuais em qualquer órgão do corpo, em cérebro, em pulmão, em fígado, em qualquer local. É possível hoje tratar também com a radioterapia. A ressonância magnética permite que você tenha uma precisão maior na detecção de metástases hepáticas, principalmente quando você usa um contraste
hépato específico, que é o ácido gadoxético, no comercial é o Primovist. Ele aumenta a sensibilidade, isso é importante para você, antes de você fazer um tratamento cirúrgico, por exemplo. Então, você pode ressecar metástase de qualquer região do fígado, fazer combinações de ressecção, retirando isoladamente qualquer um dos 8 segmentos do fígado, que são chamadas segmentectomias, e preservando quanto mais parênquima hepático, maior. A ordem hoje é: retire o menos de fígado possível. Por quê? Esse paciente vai recidivar futuramente de novo, a maioria deles recidiva. Se você não tiver fígado suficiente para tratar para remanescente depois, você vai perder a oportunidade de tratar esse paciente. Então, a ordem é remover o mínimo de fígado para você retirar essa metástase. E tem diversas situações que você pode ressecar qualquer um dos segmentos do fígado, se é possível fazer. Acho que aqui já é uma coisa mais avançada, para vocês no momento não vai interessar, mas às vezes você faz o diagnóstico do paciente de câncer coloretal, ele já tem metástase à distância. Então, a situação que você tem que abordar de uma maneira diferente. Geralmente, esses pacientes fazem primeiro a quimio e depois fazem a cirurgia. Outra coisa, hoje nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, cada vez mais. A laparoscopia já faz parte do dia a dia de todo cirurgião, do dia a dia de vocês como acadêmicos também. E hoje também a cirurgia robótica, que ainda não chegou aqui no nosso meio, mas já é uma realidade em todo o mundo. E existe diferença, o que é melhor, fazer colectomia por vídeo, por robô ou aberta? Os estudos mostram que, em termos de taxa de sobrevida, não existe diferença. O prognóstico é exatamente o mesmo quando você utiliza qualquer uma das vias. É somente uma via de ressecção, porque a cirurgia é a mesma. A abordagem só que é diferente. Porém, existem vantagens da cirurgia minimamente invasiva, né? Além da estética, não ficar aquele cortão na barriga, aquela incisão grande, a recuperação realmente é melhor, é muito mais rápida desses pacientes. Existe um menor processo inflamatório e permite uma recuperação mais rápida também. Porém, ela é mais cara. Ainda hoje ela é indubitavelmente mais cara e por isso que não é acessível em alguns... Na maioria dos serviços de SUS não dá para fazer. Você precisa de material descartável que não é permitido. Outra coisa que vocês vão ouvir falar é o chamado Watch&Age para tumores de reto. O que significa... Um momentinho só, pessoal. Olha, eu estou em uma reunião aqui, depois me retorne, por favor, mais tarde. Os tumores de reto baixo e médio, como eu falei para vocês, que são preferencialmente tratados com radioquimioterapia neoadjuvante, o que nós temos observado? Muitas vezes o tumor desaparece com essa neoadjuvância. O que fazer depois? A cirurgia é o padrão ouro. Eu não vou operar esse paciente? Então, até o momento, pelo menos até o ano passado, o padrão é sempre fazer cirurgia. O padrão ainda é sempre fazer cirurgia. Porém, cada vez mais tem surgido estudos mostrando que é possível você não operar esses pacientes que tiveram a resposta completa, em que o tumor desapareceu. No último congresso desse ano da American Cancer Society, que é o maior congresso de oncologia, um dos maiores congressos médicos do mundo, surgiram vários trabalhos, alguns deles muito importantes nesse sentido, melhorando a neoadjuvância, principalmente com a quimioterapia mais efetiva e aumentando a taxa de resposta completa. Alguns estudos alcançaram acima de 40% de taxa de resposta completa do tumor desaparecer. Então, o que fazer nesse caso? Eu vou operar todo mundo? Já que é uma cirurgia complexa, que tem morbidade, que tem complicações, tem mortalidade também. Uma das grandes discussões, talvez a maior discussão hoje no tratamento do câncer coloretal seja essa. Mas existe uma tendência para, nos casos em que a resposta é completa, você não operar. Se observar de perto os pacientes, que é a chamada estratégia do watch and wait. O
Aqui são alguns estudos, que eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês. Bom, então aqui o padrão hoje, se possível, é fazer a minimamente invasiva. O padrão ouro, já que o resultado é o mesmo, é você fazer minimamente invasiva a sua cirurgia. E existe também um tipo de cirurgia que é feita pela via transanal. Para tumores de reto baixo e médio, você pode fazer uma ressecção transanal associada a uma ressecção minimamente invasiva intraabdominal. E também, quando existe uma carcinomatose peritoneal isolada, isso pode acontecer em até 35% dos casos dos pacientes com câncer coloretal, a metástase peritoneal ser exclusiva no peritônio. E é possível tratar esses pacientes com uma técnica mais avançada, mais agressiva, ainda limitada a poucos centros, que é a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, chamada HIPEC, que você faz a peritonectomia, resseca todo o tumor macroscópico, deixa ele zerado, sem nenhum tumor visível, linfadenectomia e faz uma perfusão com a quimioterapia hipertérmica através de catéter. O paciente fica perfundindo a temperatura ali em torno de 42, 43 graus por aproximadamente 1 hora. Aí depois você retira os catéteres e fecha definitivamente a parede desse paciente. É uma opção terapêutica. Bom, o que nós temos que, eu acho que, guardar disso tudo? O câncer coloretal é muito incidente, temos que ficar atento ao câncer coloretal, fazer exames de rastreio mais frequentes do que nós fazemos na população de maneira geral. Quem tiver pelo menos acima de 50 anos deve fazer uma colonoscopia rastreadora, pelo menos a cada 10 anos. Então, quem tiver pai aí acima de 50 anos, 45, 50 anos, deve falar para fazer. Já aproveita e faz endoscopia junto, na mesma anestesia. É possível evitar o câncer coloretal com medidas preventivas, como nós vimos. É possível fazer diagnóstico precoce de pólipo, ressecar pólipo, evitar tumores e pegar tumores em diagnóstico em estágios iniciais e tratar e curar esses pacientes. Mas o fato que realmente, com tudo que nós fazemos, existe um gap aqui que nós não conseguimos ainda descobrir e conseguimos tratar adequadamente esses pacientes, que é o tratamento genético, que é a causa genética e o porquê da evolução ruim de pacientes que aparentemente teriam um prognóstico bom. Essas respostas nós precisamos ainda responder e futuramente nós vamos conseguir tratar esses fatores genéticos através de genoterapia e não ficar somente orgulhoso e feliz da vida aqui como esses residentes carregando um tumor aqui achando que descobriram a pólvora. Tem muita coisa ainda para aprendermos em relação ao tratamento do câncer de uma maneira geral. Bom, basicamente, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Estão ainda aí? Sim. Professor, está ouvindo? Ouvindo. Nos casos que o senhor falou com tratamento com quimio e radioterapia do câncer de reto, que o senhor falou que não faz cirurgia. Se fosse fazer cirurgia, seria da área em que o tumor estava localizado? Aí você retirava? Uhum. Entendeu? Então, eu não entrei em detalhes quanto a isso, Felipe. Então, ao longo, se a gente Só tiver uma a curiosidade oportunidade... mesmo. Né? Não, sim. É importante essa pergunta. Se a gente tiver a oportunidade de ter aulas presenciais, eu espero que isso aconteça, nós vamos poder discutir alguns casos quanto a isso. Mas você imagine, se o tumor é um tumor de reto médio, por exemplo, que você tem uma distância ali de uns 10 centímetros, 8 centímetros da marginal, você pode fazer uma cirurgia com a ressecção do tumor, ressecção do colo esquerdo, que é chamada retossigmoidectomia, e fazer uma anastomose do colo com reto, anastomose do colo retal.
ou seja, preservando o esfíncter desse paciente. Ele não vai ficar com a colostomia definitiva. Se é um tumor de reto baixo, que não permite fazer uma osmose, você teria que fazer uma amputação de reto, que é a cirurgia de Myers, que é amputação abdômeno-perineal do reto. Isso levaria a uma colostomia definitiva. Ninguém quer isso. Né? Por outro lado, existe também a possibilidade de uma ressecção local, quando a recidiva é muito pequena. No reto distal é possível fazer ressecção local. Não é padrão ouro isso. A maioria dos cirurgiões do serviço de cirurgia ainda hoje não concorda com isso. Mas existem estudos mais recentes mostrando que é possível fazer ressecções locais, sim, né, para tumores, para casos bem selecionados. Mas o fato de você tanto buscar uma possibilidade de não cirurgia para tentar evitar uma amputação do reto. Isso. Tá, beleza, então. Valeu, obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Professor, o senhor falou das metástases hepáticas que são ressecáveis, e eu gostaria de saber se as metástases pulmonares também ressecáveis. Quem está falando? É Matheus Bucanho. Oi, Matheus. Deu uma cortada aqui. Pode falar novamente, repetir, por favor? Claro. As metástases pulmonares do câncer coloretal também são passíveis de tratamento igual às hepáticas ou não? Já é tratado como paliação? Não. É possível também fazer ressecção cirúrgica de metástase pulmonar, desde que não seja metástase disseminada, que não tenha em outros órgãos, geralmente, seja restrita ao pulmão, ou se tiver em outro órgão, por exemplo, pode ter fígado e pulmão. Se você conseguir controlar a metástase em um local e depois controlar no outro. É possível, sim. O princípio fundamental da ressecção das metástases, da cirurgia das metástases, é controle do tumor primário. Ninguém está autorizado a fazer uma metastasectomia se o tumor primário não está controlado, não faz sentido. Então, o sentido de fazer ressecção de metástase à distância é o controle do tumor primário e controle total da doença. Não adianta você tirar de um lugar e deixar no outro. Mas é possível, sim. Obrigado, professor. Falou. Só isso, pessoal? Eu acho que sim. Então, Alguém tem mais alguma dúvida? Então, até a próxima semana. Vamos ver se na próxima a gente entra no mesmo link, né? Confusão. A gente tenta ver isso antes, mas valeu. Obrigado, professor. Desculpa aí Não, o tranquilo. contratempo inicial. Com vocês. Bom trabalho aí, bom descanso, bons estudos, né? Valeu, obrigado. Bom trabalho para o senhor também. Até mais. É. Tchau.